pedindo ao Pai Maior, à espiritualidade boa e amiga, aos anjos guardiões, que eles possam iniciar conosco uma semana tranquila, com o ensinamento que hoje será passado, que a gente possa usar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos, irmãos de caminhada. Que a gente possa, essa semana, fazer um pouco diferente das outras, nos dedicar mais, aprender mais, ter mais paciência, mais tolerância, olhar mais para os nossos irmãos, em vez de falar, calar, ouvir, ouvir e ouvir. Que a espiritualidade possa, hoje e sempre, estar intuindo a cada um de nós, e que o Alexandre possa ser intuído para sua palestra, que a leitura seja esclarecedora e que possamos levar essa energia de paciência, de tranquilidade para os nossos lares, para a nossa semana. Obrigado a toda a espiritualidade que sempre está aqui presente, aos mentores da casa, que possamos dar por aberto mais uma palestra. Que assim seja. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Porque frequentemente são eles que vos dirigem. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela internet. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade e médiuns, né? Ontem eu estava falando sobre o assunto no curso, mas hoje eu vou ser bem assim, rápido. O curso a gente fala um pouco mais devagar, explica, né? Eu não vou entrar tão em detalhes sobre a mediunidade, as suas variações, né? As suas classificações de médium e mediunidade. Vou falar um pouco, para quem não conhece, né, sobre a mediunidade, você ficar sabendo um pouco como é que surgiu, como veio a mediunidade e de que forma a gente observa ela hoje. Né? Bem, para começo, a gente começa com a pergunta, vocês podem trocar para mim, fazendo favor. O que é mediunidade? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas perguntam, as pessoas que principalmente que não são espíritas, e que descobrem que a gente está frequentando, o que a gente é simpatizante, principalmente se é espírita mesmo. Aí, o que é mediunidade? Aí a mediunidade, ela vai desde aquilo que realmente ela é, e também daquilo que não é, mas que as pessoas acreditam que sejam. Né? E às vezes é difícil, quando você vai explicar para uma pessoa o que é, como é a mediunidade, porque não dá para você explicar em 5 minutos. É algo que leva um tempo, porque para estudar mediunidade não é só lendo um livro, não é só ler o livro dos médiuns. É você estudar, é você saber, você ler outras literaturas espíritas também, e até não espíritas, que estudam de uma certa forma a mediunidade e os efeitos dela. E aí as pessoas às vezes ouvem quando a gente explica o que é a mediunidade e não aceitam. Ah, não, mas é porque assim, porque assado, porque eu já ouvi isso, mas aí a gente sabe que nesse ouvir e já vi, vem o que junto? A superstição, o misticismo, né, a crendice aliada, muitas vezes, aliada com outros, digamos, filosofias espiritualistas, outras religiões, porque a mediunidade, ela sempre existiu. Né? Como eu falei aqui ontem, ela sempre existiu, desde o início lá, quando nós éramos conhecidos como os homens e mulheres da pré-história. Né? Quando nós vivíamos nômades e de vez em quando a gente se escondia na caverna para fugir da chuva. Né? Então, assim, já existia desde aquela época. Então, mediunidade, primeiro, não é algo que é nosso, da doutrina espírita. Não é um patrimônio do espiritismo. Apesar que muitos acham que é. Se confundem, associam mediunidade com espiritismo. Né? Mediunidade não é nossa. Mediunidade é algo que está no homem, na mulher. É algo que é do homem e da mulher. Isso independente se é ou não é espírita, se acredita ou não acredita em vida após a morte.
Isso é indiferente, né? Ela pode aparecer tanto aqui na América do Sul, como na América do Norte, Europa, África, Ásia, ou naquela ilha que está lá no mapa e que a gente não consegue identificar, e que está lá, que se considera como o fim do mundo. Lá vai ter alguém com mediunidade, né? Então a gente tem que ver que a mediunidade ela é abrangente, ela é indiferente se você é branco, negro, pardo, chinês, japonês, coreano, se é brasileiro, se é muçulmano, se é cristão, não importa. Bom, vamos lá. O que é mediunidade, né? Opa, volta. Chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma época. Então, pode ver que é uma faculdade especial que nós temos, tá? E todos nós temos. Agora, o que é ser médium? Né? Aí, vamos mudar. Médium é um intermediário, é alguém que fica no meio, entre aspas, tá? Entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra, portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Claro que, durante a nossa evolução aqui na Terra, desde de milênios, os médiuns já tiveram vários nomes. Né? Os sacerdotes geralmente eram médiuns, as pitonisas, os xamãs, dependendo da região, da influência ali da religião, da cultura, teve outros nomes. Mas todos eles tinham a mediunidade, todos eles eram médiums. Alguns ouviam, alguns viam, alguns conseguiam falar através da psicofonia, enfim. Só que, naquela época, a gente não conhecia, não sabia o que era, não sabia como funcionava isso. E, obviamente, eu digo nós porque nós já viemos há um bom tempo reencarnando, né? Provavelmente nós estávamos naquela época, alguns sim, alguns não, mas nós estávamos naquela época e a gente acreditava que aquilo era uma coisa sobrenatural, era uma coisa extraordinária. Nossa, ele é, digamos, a pessoa que consegue falar com os deuses. Não porque a gente não entendia a atmosfera aqui da Terra, não sabia por que tinha terremoto, não sabia por que tinha furacão, por que de vez em quando chovia pedra, por que de vez em quando dava seca. Como nós não entendíamos, a gente começou a buscar o quê? Buscar na nossa intuição, no nosso ser aqui espiritual que está aqui, nesse corpício, a gente sabe que existe um ser supremo, um ser, né, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, e a gente, como não tem a sua intuição, a gente começou a buscar o quê? Explicação para esses fenômenos. E a explicação que a gente encontrou foi o quê? Deuses e deusas. O deus do trovão, como alguns indígenas, né, acreditavam, o deus das matas, os deuses das águas, os deuses da terra, do inferno. A Grécia, recheadíssimos de deuses e semideuses, né? Os romanos também, os celtas, a mesma coisa, né? Às vezes alguns acreditavam na mãe terra, ou seja, nós tínhamos a necessidade de buscar respostas. E como nós ainda estávamos engatinhando, não conhecíamos essa questão de um Deus, né? Acreditávamos em deuses, e a gente começou a criar, porque em alguns momentos tinham ali, junto deles, os médiuns. Claro que as comunicações daquela época eram de acordo com o quê? Com a nossa cabeça da época. Não era de acordo com aqui, século XXI, século XX. Era de acordo com o século II, século III depois de Cristo. Era até antes de Cristo. Então, eles falavam, os espíritos se comunicavam e, obviamente, instruíam de acordo com o nosso saber. Né? Naquela época não se tinha, como se tem hoje, né, um conhecimento que hoje, se você vai num computador, você acessa qualquer informação e obtém, mais ou menos, né, o porquê das coisas. Né? Se for algum problema aqui na Terra, questão de fenômeno meteorológico, a gente sabe mais ou menos como é que se dá. Acessando. Né? Mas, naquela época, nós não tínhamos nem a escrita. Né? Não tínhamos nem a roda ainda, né? Nós não tínhamos isso aí.
Então, obviamente, a gente acreditava nos deuses, acreditava nesses intermediários. E com o passar do tempo, no decorrer, né, dos nossos séculos aqui, aí foi-se chegando um momento propício que tudo foi sendo, digamos assim, construído, arrumado, para que quando chegasse em 1857, Allan Kardec lançou o livro, que é o Livro dos Espíritos. Que ali é uma luz, né, que a gente tem para que a gente possa entender como é que é o mundo espiritual, como é que é morrer e depois, como é que é no mundo espiritual, que tipo de espíritos existem, como é que é isso. E depois veio que aqui o Livro dos Médiuns, para quem não leu, eu aconselho você a ler. Se você quer conhecer o que é mediunidade, o que é médium, você pode ler o primeiro livro que eu aconselho as pessoas que gostam da questão da mediunidade, é primeiro ler o Livro dos Espíritos, né? A questão filosófica, né? Como nós viemos, de onde viemos, por que estamos aqui, né? O que é a morte, etc, etc, etc. Depois, você vai ler o Livro dos Médiuns. Leia devagar, uma página, 2 páginas, 3 páginas por dia. Tem gente que não consegue ler muito, né? Mas vai lendo, vai entender, vai tentando entender o que é essa mediunidade. Porque tem gente que fala assim para mim muitas vezes, né? Principalmente aquelas que eu falei para vocês, né? Que quando a gente explica o que é mediunidade, em poucas palavras, em 5 minutos, que é coisa difícil, a pessoa, não, mas eu já entendi porque eu já tinha lido, porque não sei o quê. Às vezes não leu, às vezes leu assim. Já li. Mas não é assim. Ninguém pode fazer isso e se dizer, agora eu sou médico. Vamos para a sala cirúrgica? Ninguém vai, né? Ou ninguém faz isso aqui e diz assim, pronto, agora você é o advogado. Vamos numa causa aí e eu vou te defender. Não, ninguém faz isso. Primeiro você tem que estudar, você tem que ler. Você tem que ter conhecimento do que é mediunidade e o que é ser médium. Né? Para você poder entender. Aí, depois que você entende, você começa a tirar. O sobrenatural cai. Né? Apesar de a gente que adora o sobrenatural. Depois que a gente fala como é que ela até perdeu a graça. Não, eu achei que era diferente. Porque gosta daquele medinho, aquele arrepio que dá, né? Porque botou coisas que não existem. Aí você começa a tirar o véu que tinha na frente, que era, às vezes, as explicações mirabolantes que às vezes aparecem. E aí a gente vai entendendo, e aí a gente vai compreendendo do que realmente, de como funciona e como realmente é essa mediunidade. Aí vocês vão ver que não tem nada de extraordinário. É extraordinário à primeira vista, porque a gente não está acostumado a ver todos os dias certos fenômenos mediúnicos na nossa frente. Mas ele é uma coisa natural. Ele é algo natural que está já conosco, já desde o início, já dos primórdios do tempo. Pode ir mudando? Isso aqui, todo mundo pergunta. Somos médiuns ou não somos? Tem uns que dizem que sim, tem uns que dizem que não, porque Kardec falou isso, porque Kardec falou aquilo. Olha bem, eu tirei de Obras Póstumas, né? Que é um livro que depois que o Allan Kardec desencarnou, a esposa dele reuniu os escritos que ele tinha já escrito, e os estudos dele, e reuniu e lançou o livro Obras Póstumas. Mas também tem nos outros livros dele. Que médiuns são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos desses. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos por esses simples fatos, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui privilégio exclusivo, donde se segue que poucos são os que não possuam um rudimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda gente, mais ou menos, é médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos, de certa intensidade. É aquilo que a Márcia leu. Todos nós sofremos influência, e a gente muitas vezes não percebe. Né? Quando ele fala aqui que poucos são os que não possuem um rendimento de tal faculdade, é um momento onde o ser humano está tão apegado, está tão encharcado da energia materialista, que realmente fica difícil para o
espírito amigo ou anjo da guarda, né, como muitos costumam falar, tem uma influência benéfica sobre ele. Ele está tão encharcado no materialismo, tão encharcado pensando só naquele prazer que o material proporciona, que realmente ele é difícil. O espírito amigo está ali no lado e falando com ele, porque ele não vai ouvir. Porque ele não quer ouvir, porque a sintonia dele é outra. Aí só o tempo para poder dar uma melhorada nisso. Às vezes precisa desencarnar, voltar novamente, menos apegado e com o olhar para a vida de uma outra maneira. Mas todos nós temos essa mediunidade, que é aquela mediunidade assim, que você pensa assim, será que eu faço ou não faço isso? Será que eu vou lá e eu vou lá falar para a Márcia que ela me magoou, né? Mas eu sei que ela vai falar, ela vai ficar braba e tal. Mas eu vou lá falar. Mas eu vou lá e falo para a Márcia. Aí a Márcia dá um estrebelique nela, ela acha que ela não... Só que não era para eu ter falado isso, porque eu ouvi, eu fiquei na dúvida, será que eu vou ou não vou? Aí eu fui com uma intuição de que eu não deveria, porque não é o momento de falar com a Márcia agora. Mas o meu espírito amigo dizendo para mim, Alexandre, não vai agora. Espera um pouco. Espera a Márcia se acalmar, espera a poeira baixar, para depois você falar com ela. Não vai agora. Mas o teimoso foi. Teimoso, né? Vamos embora. Né? Vamos lá. E ele falando, não vai. Aí depois eu volto. Levei o maior pito dela, né? Ela me xingou, me avacalhou comigo e tal. Aí depois eu voltei, puxa, eu devia ter ouvido a minha intuição. O que é essa, às vezes, intuição? Às vezes é um espírito amigo, um parente, que te alerta, mas a gente não para ouvir. Tem coisas, gente, aí vamos fazer agora vamos separar. Não é tudo dos outros, deles. Tem coisas que são nossas. Tem coisas que a gente pensa por nós, senão a gente seria robô. Né? Mas aqui, como a Márcia leu ali no Livro dos Espíritos, eles influenciam bastante a gente. Influenciam tanto no lado negativo, quanto no lado positivo. Depende da frequência com que você está. Porque muitas vezes cometem crimes, muitas vezes eles cometem atos insanos, e quando acordam, e às vezes a gente parece que não, mas tipo assim, meu Deus, eu não sei o que eu fiz. Matei, estuprei. Parece que o cara acorda de um sonho, porque a influência é tão grande que aí já se tem um nome de obsessão. A influência praticamente já é tão grande nele que não é mais uma intuição, um sopro aqui no ouvido. A coisa já está tão lá, alastrada aqui, tão tomada, que o camarada muitas vezes comete coisas. Claro que ali também tem a questão de afinidade, a questão de sintonia, mas ele comete muitas vezes coisas que ele talvez em sã consciência não cometeria, faria de uma menos, faria uma coisa tão grave, muitas vezes por influência de espíritos. Porque nós temos a capacidade de ser influenciado desde lá no tempo da pré-história. Então, portanto, nós sim, somos médiums. Mas Allan Kardec, não aqui, mas também em outros livros aqui também dele, ele fala que quando ele fala médium, é aquele que tem a mediunidade ostensiva, quando ele já, digamos, sairia do normal, entre aspas, do comum, que é aquela intuição, né? E também aquela coisa assim, que eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você está ali em casa, de repente, fazendo uma comidinha e tal, aí parece que tem uma impressão que tem alguém atrás de ti, tu olha assim, ui, aí arrepia, né? Ainda mais se é à noite, né? Porque à noite, geralmente, o pessoal tem mais medo, né? Como se fizesse diferença, à noite ou de dia, né? Para muitos é... Mas a noite é maravilhosa, né? Então, a pessoa fica com aquela impressão, tipo, opa, nossa, cara, parecia que eu tinha alguém no meu lado. E jura que tinha. Pode ser que sim, pode ser que sim. Por que não? Já que nós somos influenciados, já que nós temos essa mediunidade, a gente pode sim sentir a presença. Só que tem aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, que é mais, digamos, vamos botar assim de 1 a 10, só para a gente ilustrar. Né? No sábado eu tinha usado esse copo aqui, eu vou usar novamente. Vamos dividir esse copo aqui em 5 partes. Todo mundo tem uma parte desses 5 aqui. Esse pouquinho aqui de água.
Mas tem aqueles que têm 2, 3, 4, tem uns que estão até transbordando. Vocês vão ver depois aqui. Tem uns que transbordam, que a mediunidade é muito ostensiva. Aquele que não é impressão, ele vê realmente quem está no lado dele. Nós só ficamos com a impressão. Ele vê, sente, fala e etc. Né? Mas para ver como a gente tem isso. É ruim, é bom? Não, não é ruim. A gente muitas vezes vê pessoas dizendo que é ruim, porque às vezes as pessoas elas estão com aquele medo, e aquele medo acompanha o quê? Os filmes de Hollywood, de terror. Que Hollywood tem uma sacação muito boa em matéria de colocar medo na gente. Eles vendem o medo e a gente paga para ter medo. Vai no cinema pagando para ter medo, né? Eu vou pagar para sentir 1 hora e 45 minutos de medo. Né? E aí tem vezes que ele ainda fica assim, e não vê, olha, né? A minha filha, a Maria Antônia, que fazia isso. O pai, o que aconteceu? Não sei, olha lá. Aí ela ficava assim, não, o que aconteceu? Olha o filme. As pessoas pagam, porque o medo, as pessoas parece que precisam de adrenalina. Então, isso tudo vem para colocar mais caldo no que não é mediunidade. E as pessoas acham que é tudo ruim, porque no filme tem um demônio, no filme tem zumbi, tem uma série de coisas que a gente sabe que ali é a nossa mente fértil. Nossa mente. O produtor, o roteirista, o diretor, eles querem vender o filme. Eu, se fosse fazer um filme de terror, eu faria um filme para botar medo. Porque senão não seria um filme de suspense, de terror. Então é óbvio que eles vão colocar coisas da nossa imaginação, que não existem, de fato. Né? Então, todos nós temos a mediunidade. Agora, quando a gente fala aqui de mediunidade, a gente está falando daquela pessoa que ela já tem um grau mais, digamos, mais alto de sensibilidade. Vamos trocar? Vamos ver se tem mais um ou não. Tá. Agora eu vou começar a falar de umas pessoas que têm essa mediunidade que já passou do copo. Nós estamos lá ainda, a maioria aqui, nós estamos lá no 1 ainda. Né? Divide esse copo aqui em 5, eles já passaram dos 5, já está transbordando já. Esse senhor aqui se chama Mirabelli, descendente de italiano, né? Ele começou a descobrir a mediunidade dele, realmente ostensiva, quando ele trabalhava numa casa de calçados, muito comum, né, para a época, em São Paulo, e ele era subgerente ali da loja, e de vez em quando voava umas caixas de sapato, né? Ou saía de um lugar e ia para o outro. E as pessoas começaram a ficar apavoradas com aquilo ali. Aí já começou a vir jornal, aí já vem, né, o sobrenatural tomando conta. Aí o jornal é sensacionalista, quer vender também, né, bota lá umas histórias, aumenta mais do que é, porque o repórter pega uma metade de uma coisa e aumenta mais um pouco. E aí as pessoas começaram a meio que quase que frequentar a loja para ver algum fenômeno. Aí em alguns momentos o dono teve que fechar, porque o ir e vir de sapatos era incrível, né? Aí depois se descobriu que esse senhor aqui estava causando aquilo ali. Foi demitido. Aí foi trabalhar numa outra loja, coitado, né? Foi trabalhar numa outra loja e aí começou a acontecer o mesmo fenômeno, né? O fenômeno de transporte, que é o fenômeno de transporte de coisas inertes, né? Livro, sapato, enfim. E ele começou a apresentar uma série de efeitos físicos. Esses de batida, transporte de um lado para o outro de materiais ali, inertes ali, esse era só o cafezinho, tinha mais. Ele começou depois a ter a psicofonia, que é quando o espírito se chega ao próximo do médium, ele entra em transe, e ele usa as cordas vocais do médium, que fala. Tem gente que chama isso de incorporação, mas na realidade é uma palavra que não é correta. Ninguém incorpora, ninguém entra, a não ser você mesmo, né? Ninguém ocupa o mesmo espaço ali. O espírito, ele vem e ele fala, usa da mediunidade e fala, que é o mais comum, a psicofonia. E ele também começou a apresentar a mediunidade
de ectoplasmia, de materialização de espíritos. Esse senhor aqui, ele tinha uma mediunidade mas tão ostensiva que as materializações que ele produzia, tá, era a luz do dia. Vocês já devem ter visto, para quem já leu o Livro dos Médiuns, para quem tem um conhecimento um pouco sobre a mediunidade, sabe que a luz, o ectoplasma é sensível a esse tipo de luz. Precisa ficar na penumbra para que não seja afetado o ectoplasma, não afete, não seja afetado e o médium não seja prejudicado. Porque a ectoplasmia sai dos médiums. Por todos os buraquinhos do corpo, ele sai. Boca, ouvido, nariz, ou até para os olhos. Tá? E ele produzia esses fenômenos, e o espírito tem algumas fotos, tem um livro a respeito dele, que tem algumas fotos que o espírito está à luz do dia. Só que isso causava um cansaço muito grande nele. E vocês não pensam que ele saía assim, já ia jogar futebol. Não, ele não tinha condições. É como se ele tivesse jogado 10 futebol, 10 jogos. Ele saía cansado, porque desprende energia. E ele também tinha a mediunidade dos espíritos, muitas vezes pegar, sumir com o livro e depois devolver o livro, que é o transporte, que a gente chama. Ou de vir do nada, surgir coisas na sala fechada, né? E surgia coisas ali que os espíritos traziam. Aí começa, né? Quem não conhece, de onde é que veio? Será que veio do mundo espiritual? Não. Nenhum objeto que o espírito traz vem do mundo espiritual. Porque, primeiro, o mundo espiritual é uma outra região, é uma outra, digamos, atmosfera, e a Terra é outra. Não, eles se cruzam, mas são diferentes. Então, não tem como. O espírito, ele simplesmente pega, eu vou lá, eu preciso de um Papai Noel. O espírito rapidamente vai onde tem um Papai Noel, pega ele, digamos, envolve no ectoplasma dele, traz ele e aparece aqui, coloca aqui. E às vezes depois devolve, ou some, porque algumas coisas às vezes sumiam. Algumas coisas eram de presente. De onde é que vem isso? No Livro dos Espíritos fala. Aí pergunta, se vocês já leram o Livro dos Espíritos, ali diz que eles pegam de onde eles conseguem encontrar. Às vezes flores, objetos que estão perdidos, né? E eles, quando é de um objeto de alguma pessoa, eles devolvem esse objeto. Né? Então, assim, ele tinha uma coisa fantástica. Aparecia e surgia objetos direto dele. Né? Fora os fenômenos de batidas, de teletransporte, de psicofonia. Então, ele foi um médium que, vou dizer assim, que de 1 a 10 ele era 15, em matéria de ostensividade. Ele chegou a levitar. Tem uma foto que tem ele levitando, as pessoas já viram na internet, alguns dizendo que era mentira, e botando, é muito interessante ler assim, né? E botando, dizendo que era mentira, que era uma escada, etc. Tal, mas, enfim, mas está provado por pessoas que assinaram, pessoas idôneas, que aquilo não era mentira, que eles assistiram, viram ele levitar algumas vezes. Né? Então, isso foi um dos poucos. Né? O Mirabelli daria para fazer uma palestra de 2 horas aqui, eu ainda não conseguiria falar tudo o que aconteceu em torno desse senhor, que ele tinha uma mediunidade assim, ostensiva, muito ostensiva. Vamos mudar? Bom, Peixotinho. Peixotinho era outro médium que também estava ali. Ele, Mirabelli, não sabia quem era, né? Ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, Peixotinho. Ele, inclusive, conheceu Chico Xavier e tudo, né? Ele era uma pessoa, inclusive, eu tenho um vídeo que um dia ainda quero apresentar para vocês, o vídeo é de 1 hora, mais ou menos. É os 3 filhos dele, 2 filhas e um filho, falando a respeito do pai. E eles contam vários casos. Ele tinha a mediunidade também de materialização. Tem algumas fotos, inclusive, na casa do Chico, onde se materializou alguns amigos de Chico Xavier, né, alguns espíritos já conhecidos do meio espírita, e através do Peixotinho. Então, ele tinha uma mediunidade também de efeitos físicos, de materialização, né, psicofonia, e a família, desde criança, as meninas ali, os filhos, contam que já estavam acostumados a ver o pai, muitas vezes, em transe mediúnico.
né? Transe entre aspas, né? Ele estava mediunizado e às vezes ele falava uma outra língua, ele falava com uma outra voz, e às vezes ele é uma família, ele era espírita, e eles pegavam pessoas doentes que vinham de longe e mandavam às vezes as crianças saírem da cama para dormir em outro lugar, para dar pousada para essas pessoas. Então, tinha as sessões mediúnicas na casa. É uma época, aqui estou falando, década de 30, de 40, que é diferente de hoje. Hoje não tem, a gente não se faz isso em casa. Mas naquela época não se tinha tanto centro espírita como se tem hoje, né? Não se tinha um norteador para dizer assim, ó, gente, não é bom fazer em casa, tal, né? Porque vem espíritos, sofredores, etc, tal. Eles faziam em casa. Então ela praticamente viu o pai se manifestar em diversas mediunidades, de objetos se mexerem, sumir, aparecer, espíritos se manifestarem através da psicofonia, e a materialização também, né? Ele já tinha uma mediunidade que ele conseguia proporcionar a materialização. Agora, todo médium consegue fazer a materialização? Não, nem todo médium. São médios e médios. Tem aquele que só ouve, por exemplo. Esse, como Mirabelli, aí, eles eram os quase completos, digamos assim, né? Só que tinha mediunidade que eles não tinham. Mas, por exemplo, nem todo médium, ele vê o espírito. Tem médium que nunca viu. Mas é médium, mas ouve. Mas ouve por quê? Porque o espírito chega perto e fala. Ó, fala para o Alexandre e assim, 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 assado. Eu sou ciclano de tal. E ele vai lá e repete. Mas ele não vê. Mas ele sente, mas não vê. Tem aquele que vê o espírito. Mas tem aquele que vê mais nítido, a ponto de eu chegar e cumprimentar as duas, e achando que são amigas, mas quando eu conheço elas, aí o pessoal que está ali no lado, assim, meu, que aquele cara louco, ó, cumprimentou para a parede. Eu ali, ó. Tem aquele que já percebe que é espírito, porque ele está um pouco mais, digamos, transparente. Vamos usar essa palavra. Né? Tem pessoas que percebem, para vocês verem que a vidência, a mediunidade de evidência, ela não é uma coisa fechada. O médium pode ter a mesma mediunidade, mas ela tem uma variação. Então, por isso que não dá para dizer que aquele ali é igual àquele ali. O Peixotinho não era igual ao Mirabelli. Eu digo assim no sentido que eles eram extensivos, que a mediunidade estava transbordando já. Mas a materialização desse aqui não acontecia à luz do dia. O Mirabelli já acontecia. Ele já era na penumbra, sem luz, né? E ele deitava na cama e saía o ectoplasma da mesma forma que o Peixotinho acontecia. E ambos, os dois, foram pesquisados. Ambos passaram, a Mirabelli principalmente, ficava só de cueca, não lembra aquele samba canção, né? Aquela cuequinha do homem, de meia, sapatinho, todo amarrado e sentado ali, e para o cientista ver que dali não ia sair, ele não podia produzir uma fraude. Então eles passaram por uma série de pesquisas e até às vezes constrangedoras. As médiuns mulheres também. Tá? E vamos adiante. Bom, aqui vou falar primeiro da Ivone. Essa senhora aqui é a senhora que escreveu alguns livros, principalmente aquele Memórias de um Suicida, né? E onde ela tinha uma mediunidade também desde criança, ouvia espíritos. Na casa dela também aconteciam sessões espíritas, né? Sessões mediúnicas, aliás, porque naquela época não se tinha, como falei, né? Mesmo no caso do Mirabelli, ele estuda na década de 20, década de 30, e ela psicografava. E muitas vezes eu li um livro dela que é muito interessante, que ela muitas vezes era retirada do corpo dela, tá? Ela saía e ia fazer o quê? Fazer resgate no umbral. Teve um momento, uma vez, que ela foi para resgatar uma moça que estava acorrentada lá nos calabouços do umbral. Para quem não sabe, o umbral é uma região, ele não é um inferno, tá? Ele não é um lugar circunscrito, não é um lugar ali que foi plasmado por mentes perturbadas, mentes doentes, né? Irmãos que estão ainda com ódio, rancor, mágoa, ódio, né? E eles plasmam muitas vezes casas, castelos, depende
da inteligência, da capacidade desse espírito. A gente acha que inteligência só dá em espírito bom, tá? Em espírito ruim também. Tá? A inteligência, isso é uma coisa deles, né? Do conhecimento. E ela estava lá, numa masmorra, e ela ficou tão impressionada com o estado daquela moça acorrentada ali, que eles vieram resgatar, que ela, quando ela acordou, meu Deus, o sonho dela foi que ela estava acorrentada e maltrapilha, toda machucada, e ela ficou tão impressionada com aquilo que depois o espírito amigo dela, que foi com ela para fazer esse resgate, falou que não era ela, era uma outra pessoa. É que na hora do resgate, ela ficou tão impressionada com aquele quadro deplorável daquela moça, que ela, quando acordou, achou que era ela. Ela ficou tão assim, digamos assim, triste com aquela situação, que impressionada, que ela acordou achando que era ela. Então, de vez em quando, essa senhora, ela ia para esses trabalhos. Né? Os outros dois médios já não tinham muito isso. Então, talvez que a mediunidade ela não é igual para todos. Né? Ela, até onde eu sei, ela não era de materialização. Ela não foi para esse fim. Né? Ela chegou a fazer, mas não, o negócio dela não era esse. Ela socorria principalmente espíritos obsessores e suicidas. Ela tinha uma simpatia muito grande pelos suicidas, pelos espíritos, porque ela já tinha sido suicida umas 2 ou 3 vidas. Então ela sabia o que era ser suicida. Então ela tinha um carinho muito grande pelos obsessores. Então ela tinha um diálogo muito, muito amigo com eles. Então muitos deles que depois, que vieram para a mesa mediúnica, que se arrependeram e que foram para o caminho novamente, para o caminho da redenção, no caminho do bem, se tornaram amigos dela. Amigos, obviamente amigo vai ajudar amigos. Então ela também era protegida. Ela tinha uma vida bem humilde, né? Uma vida também sofrida. Mirabelle é a mesma coisa, o Peixotinho também é a mesma coisa, né? E ela foi uma pessoa assim extraordinária, uma pessoa muito humilde. Ela, tanto Mirabelle quanto Peixotinho, nunca fizeram propaganda da sua mediunidade. Ela, inclusive, dizia que ela não fazia propaganda da mediunidade que ela tinha. Por quê? Porque nós, do passado para cá, lá desde aquela época, antes de Cristo, a gente veio com essa predisposição de que alguém que faz o meio campo, o intermediário entre nós e os espíritos, a gente tem uma tendência, até motivada por religiões que vieram dos nossos pais e dos nossos avós, de idolatrar o médium. Ela fugia disso. Ela não gostava, porque ela era uma questão também de dívida em relação ao que ela tinha no passado dela. Então ela era médium, ela estava ali para fazer o papel dela, o serviço dela, que era ajudar o próximo, e não ser estrela pop. Né? Agora, vou falar do Chico Xavier, que praticamente todo mundo conhece, né? Conhece mais do que os outros. Chico Xavier até dispensa apresentação, né? Porque foi um médium também, de uma mediunidade muito ostensiva. Começou desde criança, para quem viu o filme, ele tinha mediunidade de evidência, ouvia, via, né? Depois veio a psicografia, que é escrever através, o espírito escreve através do médium, e aí ele começou também a psicografar, e ele chegou a fazer materialização igual a Ivone, mas foi alertado que ele não veio para isso, tanto ela quanto ele. O compromisso de Chico Xavier era com os livros. Tanto é que ele psicografou mais de 400 livros. Então, Chico, digamos assim, a missão, né, o serviço que ele veio fazer em prol da humanidade, do próximo e do espiritismo, foi dar, digamos, voz aos espíritos através da letra e da psicofonia também. O Chico, a gente acha assim, olha para ele, a gente acha que o Chico não participava de mediúnica. O Chico chegava a rastejar, porque às vezes vinham aqueles espíritos que estavam achando que era um cobra, que ele uivava, achando que era lobo, um cachorro. Imagina, vocês conseguem imaginar uma figura do Chico fazendo isso na mediúnica? A gente não imagina, mas fazia. Os livros que eu li, de amigos deles que trabalhavam com ele na mediúnica, falavam.
que ele uivava, às vezes se rastejava que nem cobra, e eles estavam ali fazendo um trabalho de conversa fraterna com o espírito que estava ali, tentando auxiliar aquele irmão que estava numa condição, muitas vezes, deplorável, igual aquela moça que a Ivone ajudou. Então, o Chico, ele tinha essa mediunidade muito forte. Ele, às vezes, como é que o Chico adivinhava? O Chico não adivinhava. Ele tinha também algo chamado psicometria, que é uma coisa que é do espírito, que é você chegar e sentir a energia e captar, às vezes, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. Não é que ele adivinha, ninguém vai entrar na mente e vai ler, não acontece isso. É questão de energia. E o Chico tinha uma coisa muito assim, porque ele era acompanhado de vários espíritos. Por quê? Pela questão moral dele. Tá? Todo médium que trabalha no campo do bem, sintoniza-se com o bem, ele vai atrair o quê? Ao redor dele? Espíritos bons. Agora, se ele tem mediunidade e ele começa a comercializar a mediunidade, ele começa a usar essa mediunidade para outros fins que não ajudam o próximo, quem ele vai ter ao redor dele? Espíritos pseudo-sábios, espíritos mentirosos, espíritos que assinam Francisco de Assis, e não é nada de Francisco de Assis, que assinam nomes que a gente fica, nossa, olha, a Rainha Elizabeth I, nossa. Por quê? Porque o médium não é um médium que tem disciplina, não é um médium que cuida com que lê, com que fala, é um médium que não sabe com quem, né? Às vezes não percebe com quem está andando, às vezes faz uso de entorpecentes e etc, etc, etc. Então ele está uma vida meio que desregrada, digamos assim. E obviamente ele vai atrair quem? Esses espíritos que estão ali, e eles vão se encostar nele e ter uma oportunidade de botar medo em nós. Né? Aí vem aquelas psicografias que são assim, eu li uma vez que de uma cantora, uma psicografia que mandaram para mim, dá uma olhada nessa, a psicografia ali eu já identifiquei ali que era muito sobrenatural, muito extraordinária, era uma coisa assim que não podia ser ela. Mas as pessoas aceitam, e para isso tem os enganadores e os enganados. Então, a gente tem que ter o cuidado. O Chico Xavier teve uma vida em prol das pessoas, né, ajudando sempre. E ele psicografou, a gente ele é conhecido principalmente que as psicografias para as mães que perdiam os filhos, né, perdiam o marido, principalmente os filhos. E ele, na década de 70, depois que ele participou na TV Tupi, do Pinga Fogo, ele estourou para o mundo, digamos assim. E já era conhecido. Mas quando, na década de 70, que ele começou a ir nos 2 programas do Pinga Fogo, que foi uma das maiores audiências da TV Tupi na época, na década de 70, ele ficou assim conhecidíssimo, principalmente das mães que perdiam seus filhos, que iam buscar o consolo. Né? E muitas vezes ele não podia, por quê? Porque o telefone, ajudar porque o telefone toca de lá para cá. Não é assim, eu quero. Porque às vezes não tem condições. E os motivos são vários, né? Mas vamos trocar agora de... Bom, o Divaldo, né? É a função, a missão, digamos assim, do Divaldo. E também um médium que tem no YouTube ele falando, não sei se vocês já chegaram a ver, desde quando ele era criança que veio a mediunidade. Eles que tinham uma mãe que era rígida, né? Que aí ele ficou sem andar durante um tempo, e na realidade era o irmão dele que tinha desencarnado, que estava próximo dele e tinha meio que influenciando a área do cérebro que fazia com que as pernas andassem, os movimentos. Aí veio uma senhorinha que ele achava que era bruxa, porque naquela época o espiritismo aliado era coisa de bruxaria, demônio, essas coisas. Tem ainda um pouco ainda, mas já se perdeu bastante isso, né? Mas eu lembro que na década de 80, quando eu me tornei espírita, as pessoas falavam, ui, tu mexe com essas coisas? Eu assim, meu Deus, mexe com o quê? Eu não mexo com nada. Eu sou espírita apenas, eu não mexo com nada. Não sei o que é isso, né? Mas as pessoas tinham esse costume. Ui, credo, tá louco, né? Deus me livre, né? Fazer o sinal da cruz, né? Tá doido, rapaz, essas coisas não se deve mexer com essas coisas. Eu nunca entendi o que eram essas coisas que eles pensavam. Mas, enfim, até hoje eu estou aqui, né, na doutrina espírita. Mas o Divaldo, ele conta
na vida dele, ele também, ele passou por uma série, umas fases que ele foi descobrindo a mediunidade dele. Primeiro, obviamente, a vidência e a clarividência, que é o ouvir. Ele ouvia. Só que, como o Chico, o Divaldo não sabia que eram pessoas mortas, entre aspas, desencarnadas. Ele tratava normal. Ele uma vez chegou dizendo para a mãe e para a tia que a avó ciclana de tal falou tal coisa, esse cara tudo assim, ó, olhando para ele. Ele era criança, ele não sabia, ele via a avó dele como a gente está vendo vocês estão me vendo. Então ele não tinha isso. Depois ele foi entendendo, né? E até que ele entrou para a doutrina espírita e ele é um dos maiores oradores, né, que nós temos hoje. Deve estar com seus 80 e alguma coisa, né? 81, 82 anos, eu acho, se não me engano. E está ali, firme e forte, né? Quando? 89 já? Já, eu estou no 84, 82, por aí. Mas ele está ali. Está mandando ficha, né? Fazendo as suas palestras. E quem já viu, eu vi 2 ou 3 vezes aqui em Blumenau. Assim, você se deixa pela questão da energia dele, né? Ele tem uma mente brilhante também. E ele conta casos que são muito engraçados, né? Pena que o tempo não me permite contar casos engraçados de todos os que eu falei até aqui agora, né? E tem um médium que eu quero falar, que eu acredito que vocês devam conhecer, que é o José Fernando, né? Vocês já viram, alguns já viram aqui, a começar pela psicografia, que a gente já viu aqui, né? Às vezes tinha a psicografia pública, e que é o espírito que vem, né? Vocês viram que, às vezes, o Zé, quando volta, ele volta cansado, porque ele desprende energia, né? A psicofonia, vocês já viram algumas orações que já foram feitas aqui por outro espírito, né? Não pelo Zé, que apresenta, também se apresenta aqui na CEIU, né? Mas o Zé tem algumas mediunidades que não são tão comuns, né? Tem a transfiguração, que eu falei sábado, né? Para quem não esteve aqui sábado, nós temos o curso de Espiritismo, que eu estou falando sobre mediunidade, só que de uma outra forma, né? Uma forma mais, digamos, didática e mais técnica, né? Mostrando que os tipos de mediunidade e tal. Tem a da transfiguração, que é quando o médium, às vezes, está pequenininho assim, ou o médium está alto. Eu aqui tenho 1,65 m, 66, de repente eu estou com 1,80 m. Ou eu tenho 1,70 m e quando vê eu estou com 1,40 m. Né? Que é a transfiguração. Já aconteceu, por exemplo, no Fore Blue, ele está psicografando em outra língua, como a língua francesa, né? Já esteve também presente uma psicografia onde o Dr. Banerjee, que era um pesquisador na área de reencarnação, como o Dr. Ian Stevenson também, que era um médico psiquiatra nos Estados Unidos, que também pesquisava a reencarnação, a assinatura dele em hindi. Algo que não se dá para você fraudar. Eu não sei se vocês já viram, mas aquela letra mais estranha do que o muçulmano, né? Que é árabe, é uma letra que é indiana, que não dá para qualquer um de nós ir lá e fazer. Então nós aqui na nossa casa, um médium que tem vários tipos de mediunidade. Só que não dá para comparar com os outros, porque a mediunidade, às vezes, de psicografia ou de psicofonia, ela pode ser a mesma, mas ela tem variações diferentes. Né? Então, o Zé apresenta mediunidades que tanto o Divaldo, quanto o Chico, a Mirabelle, a Ivone também tinham, só que ela está aqui no século XXI e ela apresenta outras nuances, outras variações. Então, assim, agora, vocês viram, o Zé faz todo um trabalho aqui na casa, o Chico fez um trabalho, o Divaldo também está fazendo, né, a Ivone também, Mirabelle, Peixotinho. Tem uma coisa que vem depois da pergunta, somos todos médiuns? Agora, o que é ser médium? Né? Eu lembro que no começo eu queria ser médium. Eu queria, né? Eu entrei no espiritismo achando que eu queria ser médium. Né? Já queria ver, ouvir e tal. Depois que eu comecei a conhecer realmente a vida desses médiums, e a ver principalmente aqui na casa do José Fernando, que não é só ser médium. Primeiro, você tem que estar uma vida 110% dentro do caminho do bem, para que você não sofra influência negativa dos outros. Então, portanto, não é fácil ser médium.
Médium não é eu ir num Beto Carreiro, entrar na montanha-russa, passar aquela emoção, depois ir para casa e deixar aquilo lá. Médium te acompanha até você desencarnar. Então, eu tenho que estar 110% no caminho do bem, para que eu não sofra essas influências negativas. E influência negativa, gente, é ver coisa que ninguém gostaria de ver. É quase um filme de terror. Tem alguns médiuns que foram testados, como o Chico uma vez contou, que o Emmanuel chegou para ele e disse assim, ó, levanta que tu vai receber uma visita. Aí o Chico todo assim, mas de madrugada e tal, se levantou, meio que se arrumou, veio um cara todo deformado, de quase 2 metros de altura, entrou no quarto dele e disse assim, você que é o Chico Xavier, que é aquele vozeirão dele. Aí ele disse, ele falou assim, ele pediu a bênção para o espírito. Né? Aí o espírito, eu sabia que tu era um boca mole, não sei o quê, e saiu assim, dizendo que ele era um medroso, um covarde. Então, de vez em quando aparecia umas coisas assim. Chico, uma vez indo para o trabalho, daqui a pouco ele veio mais de 200, 300 espíritos, de todos os tipos que vocês possam imaginar, né? Com deformações e tal, com cacetete, corrente, indo bater nele. Ele se ajoelhou, começou a rezar. Ele orou bastante. Aí quando abriu os olhos não tinha mais ninguém. Então tem essas coisas que as pessoas também veem. Tem coisas que as pessoas não gostariam de ver. Então a gente vê o lado muito romântico. Também não é um lado ruim, mas a gente vê muitas vezes, como eu via no começo, eu vê o lado romântico da mediunidade. Né? Então, eu quero ser médium, mas a gente não sabe que ser médium não é tão fácil assim. Lutar, principalmente... Opa, o Zé está aqui. Vai ser o Zé. Lutar contra a bajulação, porque se a gente quer ser amigo do médium, né, isso já ouvi, o Chico já falou, o Divaldo também já ouviu falar, se a gente quer ser amigo do médium, a gente não pode ficar bajulando. Porque se um médium dá um descuido, infla o ego, meu amigo, para cair, é rapidinho. Aí vem a turma da bagunça. A turma para puxar o tapete dele, cair, e eles dizem, está aqui, ó, espírito de Araque. Vaso bonito por fora, mas podre por dentro. Porque para julgar, tem uma multidão, para ajudar tem 1 ou 2. Né? Então, assim, a gente respeita pelo que o Zé já fez aqui, a gente tem um respeito pelo Chico, pelo Divaldo, mas a gente reconhece neles pessoas que têm a sua missão, a sua função aqui, as suas dificuldades, né? A gente, como qualquer um de nós, é um espírito reencarnado, é um espírito que tem a sua missão. A gente respeita pelo trabalho que um médium teve, ou tem, como o José Fernando, como o Chico, o Divaldo. Esse é o respeito que nós devemos ter. Por isso que muitas vezes o Chico, o Divaldo, quando eles estavam em alguma situação que as pessoas ficavam muito assim, eles meio que fugiam. Aí uma vez o Chico estava com um amigo e aquelas casas lindas e maravilhosas, um bairro de classe média alta, e aí eles diziam assim, você não tem vontade de ter uma casa assim, tal, não sei o quê? Aí o Chico disse que não, porque dali ele não ia levar nada. Né? E quando tinha essas influências assim de bajulação, essa coisa toda, o Chico dizia, as sereias estão cantando. Vocês conhecem, né? As sereias, né, que cantavam, os navios se perdiam porque os marinheiros ficavam ouvindo, hipnotizados. Ou seja, você vai lá e você bate nas rochas e você vai afundar com o seu navio. Então o médium tem que ter esse cuidado. A moral do médium é muito importante para que venham boas psicografias, boas psicofonias, porque senão não vai ver. Tem médium que acha que não precisa estudar. Tem médium que acha que não precisa ter disciplina. Tem médium que acha que é tudo besteira. Mas aí vai de acordo com a pessoa. Porque quando ele chega no mundo espiritual, ele vai ver o que ele deixou de fazer. Da mesma forma, nós, tirando a mediunidade, também vamos ser cobrados de nós mesmos, nesse sentido, o que você fez de bem, o que você deixou de fazer. Nos livros de André Luiz, tem alguns livros ali do André, o André Luiz, para quem não sabe, é um espírito que veio através do Chico, né, contar como é que é o mundo espiritual, como é que é o nosso lar, etc. Tal. E ele conta que alguns médiums que vieram para fazer um trabalho aqui na Terra, usando a mediunidade para o caminho do bem, se perderam. Ou comercializaram a mediunidade,
ou cobraram, ou eles se desviaram para os outros caminhos e quando voltaram viram que perderam uma encarnação. E lamentam por isso. E vão ter que voltar novamente para poder consertar o erro que fizeram. Aí é um erro a mais. Já tinha um que veio para consertar. Aí, em vez de consertar esse um, só somou, acrescentou mais um. Agora temos dois. Aquele que eu tinha e esse que eu vim e não fiz. Então, não é fácil. Então, aí, hoje em dia, eu digo, puxa, será que se eu fosse médium, né, como é que eu estaria? Né? Será que eu teria essa força, né? Porque dá um frio na barriga. É a responsabilidade de estar aqui. O Zé já falou isso algumas vezes. Não é fácil chegar aqui, fechar os olhos e psicografar. Né? Fica a questão da responsabilidade. Você está lidando com pessoas que perderam um ente querido. Isso passou para mim pelo Chico, por Divaldo, pelos outros. Você está lidando com o sentimento das pessoas que perderam um ente querido. As pessoas, né, estão machucadas, as pessoas estão com saudade. Às vezes as pessoas estão com revolta, porque não aceitam a partida do seu ente querido, né? E aí vem um médium, muitas vezes, que não é médium, agora falando dos pseudo-médiums, né? Que escreve qualquer coisa, dá aqueles estrebilique, aquela coisa toda. A gente sabe que em mediunidade não tem isso. Quando vem uma psicografia, a primeira coisa você tem que analisar o que está escrito. De quem veio, não só quem assinou, mas quem está por trás dessa mediunidade. Quem é o médium? Quem é essa pessoa? Quem é ele? Que tipo de serviço ele faz? Ele cobra? Como é que é a vida dele? E depois você analisa a psicografia que vem. Mas analisa friamente. Pode vir uma psicografia do meu pai, já está desencarnado. Se me botarem aqui na frente de um médium que eu não conheço, eu vou analisar. Não vou me deixar tomar pela emoção. Eu vou analisar essa psicografia aqui. Por quê? Porque isso está aqui. No livro dos médiuns. Você tem que analisar o que vem para você. Não é aceitar qualquer coisa. Não é aceitar qualquer espírito, só porque veio através do médium, falou, e você vai dizer amém. Ou assim seja. Não. E você tem que analisar. Porque se vier um pseudo-sábio, se vier um mentiroso, e aí? Aí eu vou olhar para aquelas duas ali, duas medrosas, eu vou dizer assim, vocês vão morrer daqui a 2 dias. Aí saiu rindo das duas, meu Deus do céu, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E eu estou aqui dando gargalhada. Por quê? Não pararam de dizer, que história é essa? Você não sabe, você é um espírito, você não sabe o que vai acontecer amanhã comigo. Só a Deus pertence essa, não tem. Aí você já derruba o espírito por aí. Eu sou o demônio. Mas a gente sabe que não tem um demônio. Então, tem esse cuidado. Esse cuidado está aqui no livro dos Espíritos e no livro dos médiuns. Né? Esse cuidado a gente tem que ter. Então, a moral do médium faz sim a diferença. O trabalho do Chico, do Divaldo, do José Fernando, do Peixotinho, da Ivone, de outros tantos médiuns aí que fizeram o seu trabalho, estão fazendo o seu trabalho, a gente vê pela questão da moral, pela questão do serviço que eles fazem ao próximo. Eis ali a diferença entre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá péssimos frutos. Uma árvore boa não vai dar péssimos frutos. E uma péssima não vai dar bons frutos. Então a gente já começa a discernir isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Os falsos profetas. Porque todo mundo quer ser. Eu já vi. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho mediunidade. Tá, aí já começa a falar coisas que tu já... Quem tem mediunidade não é assim, gente. Não fala esse tipo de coisa. Mas como é que a gente pode saber isso? Lendo, estudando. Aí você tem uma precaução contra essas pessoas que são, infelizmente, mentirosas, né? E usam da fé alheia para poder encher o ego. Porque todo mundo acha que ser médium é assim. Tem uns médios, por exemplo, que tinham mediunidade, tá? Não vai dar tempo de citar, porque eu estou extrapolando o tempo. Tem alguns médiums que foram médiums, tinham mediunidade até ostensivas, e, de repente, no dia seguinte, já estavam sem mediunidade. Pode. E aí começaram a fazer o quê? Apelar para fraude.
psicografia mentirosa, fenômenos mentirosos, a fraude. Aí foram descobertos, e aí acham que todo médium que está no espiritismo ou que tem mediunidade é fraudulento. Não. Foi por quê? Porque se deixou levar pelo ego. Era o médium que estava o ego 110% inflamado. Porque as pessoas bajulavam, as pessoas ficavam ali, aí, tapete vermelho, e caiu. Os livros de André Luiz, se vocês puderem pegar, a partir do Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, né, tem outros, nos domínios da mediunidade, tem ali alguns casos de médiuns que se deixaram levar pelo ego e caíram. Ou aqueles que, eu vou cobrar. Nada, 10 reais aí, 20 reais. O que você tem de graça, você dá de graça. Isso é uma questão muito forte na doutrina espírita. Chico nunca ganhou um tostão. Nem José Fernando, que eu saiba, nem Divaldo, que eu saiba, nem Mirabelle, nem ninguém. Esses médiuns nunca cobraram um centavo por nenhuma psicografia ou por nenhum tipo de ajuda. Dai de graça o que recebesses de graça. Esse é o nosso caminho. Até para nós que não temos a mediunidade ostensiva, o que a gente faz, o que a gente recebe, a gente dá de graça. Porque os espíritos, como aqui a Márcia leu, eles estão nos influenciando, estão nos ajudando e sempre estiveram ao nosso lado. Basta a gente querer ouvi-los, querer senti-los, para que a gente possa fazer um bom serviço aqui na Terra e o amanhã, no mundo espiritual, seja um amanhã com sorrisos, alegrias e reencontros com os nossos familiares. E não seja numa situação deplorável de dor e tristeza. Muito obrigado e tenho uma boa semana para vocês. Obrigada, Alexandre, pela palestra. Agora vamos entrar em sintonia com a casa, se preparando pela fluidoterapia e ouvindo a oração que o Alexandre vai fazer. Senhor, pedimos aqui a Tua bênção e que possamos essa semana estarmos centrados em nossos objetivos, nos caminhos do bem, em nos melhorarmos, em aprendermos e colocar em prática o amor ao próximo. Que possamos receber as boas influências dos nossos espíritos amigos aqui presentes e dos nossos parentes que nos acompanham no dia a dia, no nosso esforço para vencermos os nossos erros. Pai amado, que possa estender essa bênção a todos aqueles que precisam de ajuda, que estejam nas prisões, nos hospitais, que estejam nos vícios, que estejam precisando de um acalento, de uma palavra amiga, seja ele encarnado ou desencarnado, que possam receber essa bênção e ver a esperança na mudança de um bom caminho, na mudança do mal para o bem, e assim poder prosseguir rumo à sua evolução. Que assim seja.